Olá, querido, querida que está assistindo esse vídeo. Aqui quem fala é Georgia Sabino. O tema de hoje é o poder da língua. Nós vamos falar sobre o poder que a língua tem, né? Nós sabemos que a língua ela pode tanto edificar como também pode entristecer alguém, depende do que for dito. Vamos ler aqui, na nossa base bíblica de hoje vai ser Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Há quem fale impensavelmente como quem fere com espada, mas a língua das saúdes traz cura. Gente, quantas vezes você já viu alguém falando com uma outra pessoa de uma forma agressiva, muitas vezes até com crianças que infelizmente sofrem com algum tipo de tratamento dos próprios pais, como uma palavra que fere, uma palavra de maldição, uma palavra impensável, né? Então aqui fala, há quem fale impensavelmente como quem fere com espada, mas a língua da saúde traz cura. Então, ao invés de lançar uma palavra negativa, por que não lançar uma palavra positiva, uma palavra de bênção? Muitos pais que passam por dificuldades ali no dia a dia com os filhos, acabam, de repente, o filho desapontou em alguma circunstância, já lança direto uma palavra dizendo, esse menino é burro, esse menino não consegue, ele não vai conseguir, ele não vai avançar, não vai dar certo. Cuidado, querido, cuidado. Porque a palavra, ela tem poder ainda mais da boca de quem sai. Nós sabemos que os pais, eles são autoridade sobre a vida dos filhos. O pai e a mãe são autoridades espirituais na vida dos filhos. Isso é muito sério. Então, a responsabilidade de um pai e de uma mãe é de levantar a sua voz para profetizar sobre a vida do filho. Se o filho não está bem, se o filho não está andando bem com alguma situação, é importante nós como pais olharmos para os nossos filhos e declararmos uma palavra positiva. Você vai conseguir, em nome de Jesus, você pode. Certa vez o meu filho falou assim para mim, mamãe, eu não consigo. E eu falei para ele, filho, você tudo pode naquele que te fortalece. Agora, se eu entrar numa concordância e dizer que ele não vai conseguir, que ele nunca vai conseguir, como que eu posso ser uma pessoa que crê que Deus vai fazer algo extraordinário se eu lançar uma palavra que não é uma palavra de bênção? Eu quero complementar também aqui, vamos ler lá em Efésios 4, versículo 29, diz assim, não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Amém? Esse versículo aqui é muito forte, porque eu me apeguei nesse versículo no ano de 2001, que foi o ano que eu me batizei nas águas e eu comecei a caminhar com o Senhor. Dali para frente, eu comecei a mudar tanto a forma de eu me vestir, como também a forma de eu falar, porque o Senhor ele tirou de mim as escamas dos olhos, que eu carregava de uma vida do mundo, e com isso eu comecei a estudar na palavra do Senhor, para saber o que agrada a Deus. Então assim que eu me batizei nas águas, que eu aceitei a Jesus, eu comecei a pesquisar mais da Bíblia, me alimentar mais da Bíblia, porque assim, eu cheguei próximo a Deus, Deus falou comigo, Deus me tocou de uma forma tão profunda e maravilhosa, que eu falava, eu preciso conhecer mais esse Deus, eu preciso saber o que agrada a esse Deus, eu preciso fazer coisas que estejam de acordo com a vontade dele, porque até hoje eu só fiz coisas que eu achava que era o certo para mim e que faziam bem para mim, mas agora eu quero agradar a ele, o que eu devo fazer? Então, tanto nos cultos que eu frequentava, eu me alimentava ali da palavra e também comecei a ler a Bíblia. E com isso, Senhor, eu sempre me deparei com palavras como essa, que nós precisamos nos refrear nossa língua, que nós precisamos ter esse domínio próprio,
e que eu achei super interessante foi esse aqui de que eu separei para ler para vocês, que foi em Efésios 4:29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita a graça aos que ouvem. Então eu comecei a me controlar a partir desse momento. Eu falei, olha só, às vezes a gente se precipita, olha para a pessoa e se precipita falando algo negativo, né? No caso, eu praticava isso antes de eu me batizar, antes de eu ter um encontro com o Senhor. E muitas vezes eu pensava algo e falava. E o Senhor começou a me dar esse domínio próprio. E eu comecei a refletir antes de falar. E eu pensava, se eu falar isso para essa pessoa, ela vai se entristecer. Ou não tem cabimento eu falar isso. Então eu vou falar apenas o que for para edificação. Mas uma coisa, olha que interessante, o Senhor ele nos ensina a ajudar as pessoas através da palavra. E não é porque algumas vezes ou muitas vezes através da palavra, porque a palavra do Senhor também é correção, é repreensão. Não é porque eu vou repreender alguém ou corrigir alguém, inclusive um filho, eu vou me alterar de uma forma para humilhar aquela pessoa. Não. Nós devemos falar com amor, até mesmo no momento de uma correção. Falar de uma forma para que aquela pessoa se sinta abraçada e ela sinta que você se importa com o que ela está passando naquela situação, naquele momento, e você está mostrando o caminho, indicando o caminho. Então nós devemos fazer conforme a palavra que nos instrui, conforme a necessidade. Vai ser necessário, esse momento é necessário corrigir, vir com uma palavra mais dura, porém, nós temos que tratar com amor, tratar essa pessoa que está ouvindo aquilo que nós vamos falar de uma forma que ela sinta que não está sendo julgada, apontada, mas sim está sendo corrigida de acordo com a palavra de Deus. E o que nós vemos hoje é muito difícil, existem muitas pessoas que estão descontroladas, que elas podem destruir a própria vida, destruir um trabalho, uma profissão que ela pediu tanto a Deus para conseguir, mas por causa da língua ela pode perder. Um relacionamento, tanto de amizade como um namoro, um casamento, por conta da língua. Quantas vezes eu já vi tantas pessoas, rodinhas de mulheres conversando e falando... lá na minha casa, no ambiente de trabalho, na minha casa, meu marido é isso, meu marido é aquilo outro. E aí a outra também, mas o meu marido também. E começam a difamar o marido, que não vem ao caso eu falar exatamente as coisas que eu já cheguei a ouvir. É uma falta de sabedoria, querido, porque... você, a partir do momento que você abre a sua boca para falar de um ente querido, do seu marido, ou de algum parente teu, isso é uma brecha muito grande que você está abrindo no mundo espiritual, para que o inimigo possa entrar dentro desse relacionamento para trazer a destruição, para destruir esse lar, para destruir essa família. É muito importante nós olharmos para a situação. Se você olha hoje dentro do seu casamento, dentro de um relacionamento, de uma situação que está acontecendo algo que não te agrada, é muito importante você orar, abençoar, profetizar e no momento certo sentar e conversar e alinhar. Mas jamais difamar, porque isso também é a língua, é a forma da difamação. Como que pode uma pessoa que dorme do lado da outra, que tem uma aliança, ela virar as costas para esse cônjuge, para essa esposa ou para esse marido, e para falar dos defeitos, para falar das falhas, para falar o que ela deixa de fazer em casa, ou o que ela faz, ou até mesmo a intimidade. É uma situação muito, muito delicada. O relacionamento, a vida conjugal de cada pessoa, de cada família, a vida de cada família, os relacionamentos, a amizade.
Nós devemos ser aqueles que são aqueles que edificam. Como mulheres, as mulheres que edificam o lar, como os homens que são aqueles que são posicionados, obedientes à voz de Deus. Nós não podemos simplesmente cair nessa situação que a maior parte das pessoas que não servem a Deus, que não se baseiam na leitura da palavra, assim como um dia eu não servia a Deus e eu não conhecia a palavra, a minha vida, a minha conduta era outra. Mas a partir do momento que nós aprendemos que nós devemos controlar a nossa língua, que nós devemos servir ao Senhor de todo o nosso coração, a gente começa a entender que nós precisamos usar a nossa boca, usar a nossa voz para falar palavras de bênção, palavras de vitória. Assim como o Senhor mostra ali em Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos, foi através da boca da pessoa. O Senhor falou: profetiza em cima desses ossos, profetiza que vai ter carne, que vai levantar uma multidão. Então é isso, o Senhor espera isso de nós, que nós possamos ter a nossa boca como uma parte do templo do Espírito Santo de Deus para liberar vida e não maldição. Então, são situações assim que o Senhor colocou no meu coração para falar desse tema aqui no canal, porque hoje a gente vê muito disso. Nós, como servos de Deus, nós temos os nossos momentos que são bastante para conversar, ali no meio da igreja, no final do culto, às vezes alguém a paz do Senhor, às vezes vai trocar uma experiência, mas eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, cuidado. Você vai trocar uma experiência, fala da parte do Senhor, de bênçãos, de testemunhos que o Senhor fez na tua vida. Não perca o seu tempo, não abra a sua boca para falar de situações que não devem ser ditas, para falar de alguém que não está ali, ou até mesmo um julgamento, ou expor a sua vida íntima de uma forma exagerada. Pense sempre, reflita sempre antes de abrir a boca para falar algo, porque o Senhor, Ele vai te instruir. O Senhor vai te instruir o que você deve falar. Mas nós devemos ter esse controle, porque a palavra fala que se nós soubermos como utilizar a língua, nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos ser bem-aventurados. Imagine, dentro de uma empresa, quantas vezes eu já trabalhei em diversas empresas e quantas vezes sempre a mesma situação. Eu estava ali na minha mesa trabalhando, de repente eu só ouvia algumas pessoas cochichando aqui, cochichando ali, dentro do ambiente de trabalho. E depois você descobre que a pessoa está falando de uma outra pessoa. Não é uma coisa, queridos, que não tem necessidade. Se essa pessoa refletir depois, ela fala: nossa, mas por quê? Qual a necessidade disso? Então, que nós possamos ser aqueles que abrem a nossa boca para edificar, para abençoar. Se você está aqui até agora assistindo o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, de curtir. É um canal novo que nós estamos dia após dia caminhando para que mais e mais vidas sejam alcançadas, amém? Se você puder se inscrever, Deus abençoe. Se você puder compartilhar também com mais pessoas, fique até o final. Já eu vou fazer uma oração aqui para que nós possamos, eu e você, estarmos a cada dia mais alicerçados no Senhor, para que possamos ter a nossa voz como uma voz profética no meio da nossa família, no meio do nosso trabalho, aonde nós estivermos. O Senhor, ele muitas vezes, ele nos alerta, aliás, sempre ele nos alerta. É que muitas vezes a gente, como ser humano que somos, não prestamos atenção naquilo que o Senhor está falando, nos sinais que o Senhor está mostrando. Eu estive uma vez no metrô, né? Eu estava andando de metrô, eu estava com os meus filhos e se aproximou de mim uma freira. E essa freira, ela falou assim: quer sentar aqui pro meu filho? Aí meu filho sentou. Aí, obrigada, só não conversamos nada, só agradeci e fomos embora para o nosso trajeto. Aí, quando foi na outra semana,
eu estava ali no mesmo vagão e estava só com um dos meus filhos. E ela nos reconheceu rapidamente e também falou, vem aqui, senta aqui, no mesmo lugar. E de repente ela puxou o assunto comigo e falou assim, nossa, você é tão diferente. E ela toda aquela vestida, né, de freira, eu sei que ela é freira porque ela tava com aquela roupa, né, característica. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou assim, uma semana antes de eu ver você aqui no metrô com seus filhos, eu vi uma mãe que estava também com 2 filhos e o filho dela gritava muito, só que ela não tinha paciência, ela ficava com o celular na mão ali, atenta ao celular, a criança corria, a criança gritava e de repente ela também gritava com a criança, ela xingava aquela criança e aí ela falando isso pra mim, eu prestando atenção e ela falou assim, você não, eu vejo que você tem uma paciência, você é super tranquila com as suas crianças e dá pra perceber que eles são bem carinhosos. E aí eu virei pra ela e falei pra ela assim, eu sou cristã e jamais eu vou maltratar os meus filhos, né? Então e aí depois ela desceu, que ela foi embora, chegou à estação dela e eu fiquei pensando nisso. Quando nós menos esperamos, queridos, quando a gente menos imagina, tem alguém nos observando, tem alguém olhando a nossa conduta. Não que nós devemos viver mostrando as coisas, uma aparência para as pessoas, não, nada disso. Mas quando a gente busca a obedecer a Deus, mesmo com tantas falhas, com tantos erros que nós somos seres humanos, e buscamos no Senhor, o Senhor ele faz com que a luz dele resplandeça nas nossas vidas. Então que nós possamos refletir sobre essa palavra, controlar a nossa língua. Quando houver aquelas rodinhas e alguém puxar-se com você para falar alguma coisa que você vê que não vai edificar, corta, sai de perto, para que você não venha a ser contaminado. E que possamos sempre abrir a nossa boca para liberar bênção, o que for ajudar, o que for edificar as pessoas ao nosso redor, a nossa família, os nossos queridos, aonde nós estivermos, nós possamos ser alguém que tem algo para compartilhar, algo da parte do Senhor para compartilhar, porque as pessoas precisam receber, as pessoas precisam notar que nós somos diferentes, porque nós temos e carregamos a presença de Deus em nós. Amém? Eu gostaria agora de orar com você, que você que está aqui assistindo, deixe aqui um motivo de oração, aqui nos comentários, diga que eu quero receber oração, porque todos os dias eu apresento oração aos inscritos aqui do canal. Se você ainda não é inscrita, se inscreva. Eu analiso ali nome por nome de quem é inscrito e já estou liberando bênçãos, profetizando bênçãos para que Deus libere as bênçãos, né? Estou sempre ali profetizando e abençoando a cada um que está aqui se inscrevendo no canal, amém? Vamos orar? Amém? Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, aqui eu estou na Tua santa presença, Pai, com essas pessoas que estão aqui assistindo nesse momento. Quero apresentar no Teu altar, Pai, a cada inscrito desse canal, a cada um que está assistindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Pai, nos alcançar, Pai. Que o Senhor possa, Senhor amado, liberar bênçãos, Senhor, sobre a cada vida, Pai, que tem Te buscado, que tem buscado aprender mais da Tua palavra, aprender mais do Senhor. Que o Senhor possa visitar agora, Pai, a saúde dos Teus servos que estão assistindo. Que o Senhor possa, Senhor, visitar a vida sentimental, a vida financeira, a vida profissional, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, derramar a unção, Senhor, sobre os lábios de cada um, Pai. Para que a língua de cada um de nós esteja, Senhor amado, cheios da Tua palavra, cheios, Senhor amado, de palavras de bênção, de vida, de palavras de transformações. Em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Que o Senhor ele venha levantar o seu rosto, te abençoar, que o Senhor venha abrir portas
para a sua vida, a partir do momento que você se posicionar no autocontrole da língua, que o Senhor venha trazer um tempo novo, um tempo de vitória sobre a sua vida, que Ele venha, Senhor, que Ele venha realizar sobre a sua vida aquilo que nunca foi realizado, em nome de Jesus. Assim eu agradeço, Senhor, crendo que o Senhor tem algo sobrenatural para fazer na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fica na paz.